muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonissol e hoje a gente vai falar um pouco sobre um hormônio que pouca gente fala, que é o hormônio da paratiroide. Então, a nossa paratiroide, por que chama paratiroide? Porque ela fica atrás da tiroide. Então, eu tenho a minha tiroide aqui no pescoço, tanto faz falar tireoide ou tiroide, os dois estão certos. Se eu pego o alemão, eu vou falar tiroide. Se eu pego o latim, eu vou falar tireoide. Então, a palavra ela vem dessas duas línguas. Então, assim, a ideia toda é entender que eu tenho a minha tiroide, tá? E atrás da minha tiroide eu tenho uma glândula extremamente importante para o metabolismo do cálcio, chamada paratiroide, que produz o PTH. Então, o que esse paratormônio faz? Ele, junto com a 25-hidroxivitamina D, tá? 1,25-hidroxivitamina D, ou calcitriol, que é produzido pelo metabolismo da vitamina D no fígado. Então, é assim, a vitamina D, pele, fígado, forma ativa produzida pelos rins. Ele vai agir junto com a 1,25 vitamina D ou calcitriol. Então, ele vai agir no metabolismo do osso. Então, o que o PTH ele faz? Ele vai extrair o osso, o cálcio dos ossos e disponibilizar esse cálcio para a minha circulação. Por quê? Porque o cálcio é extremamente importante para o funcionamento celular. Talvez seja o íon mais importante em relação à contração muscular. E tanto a hipocalcemia, que é a queda do cálcio no sangue, quanto a hipercalcemia são extremamente deletérias para o corpo, inclusive com risco de vida, tá? Se o cálcio começa a subir demais, risco de vida. Se o cálcio começa a cair demais, risco de vida. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem subdiagnosticado uma série de problemas na paratiroide. O hipo é fácil de diagnosticar, tá? Por quê? Porque eu vou ter tetania, eu vou ter dormência e vou ter tetania, que é o sinal de Trousseau. A minha mão vai ficando rígida, isso é muito comum depois de uma cirurgia da tiroide. Fácil de diagnosticar. O hiperpara já é subdiagnosticado. Por quê? Os sintomas são muito sutis. Eu tenho um aumento do cálcio no sangue, tá? Mas esse cálcio, ele não aumenta a ponto de causar um dano. Então eu vou ter o que? Excesso de calcificação a nível renal, dando calcinose, que é o acúmulo de cálcio nos rins, e cálculo renal. Eu vou ter um consumo exagerado no cálcio dos ossos, produzindo osteoporose. A gente eliminar o cálcio pelos rins causa uma lesão renal. Então eu vou ter uma lesão renal relacionada com esse aumento de cálcio crônico, que é a calciúria. E eu vou ter cálculo de repetição, nem sei se eu já falei. Então, cálculo de repetição, nefropatia, tá? Ou seja, doenças a nível de filtração do rim, que é o glomérulo, causando uma insuficiência renal a longo prazo. E eu vou ter presença de cálculo renal, calcificações arteriais, calcificações renais, calcificações cerebrais. Então, como é que eu vou fazer se eu tenho um aumento do meu PTH? Eu preciso ver o meu cálcio urinário de 24 horas, é fundamental. Então, se você é profissional de saúde, está me assistindo. Então, assim, quem é indicado pesquisar isso? Todo paciente que tem uma osteoporose precoce, todo paciente que tem uma fratura não relacionada com um trauma muito grande, por exemplo, caiu, colocou a mão para apoiar, quebrou o rádio, tá? Teve uma queda, quebrou o fêmur, pulou da escada, quebrou o fêmur. Cálculo de repetição, cálculo renal de repetição, perda da função renal, que não sabe por quê. Pesquisa o PTH. E o legal também do PTH é que ele ajuda na reposição, para ver os níveis ótimos de vitamina D. Então, eu quero um PTH menor do que 40. Tem gente que é menor que 10, tá? É assim, 8 a 80. Eu nem fico discutindo muito com 8 com 80 não, porque isso é a coisa mais normal que tem hoje em dia, entendeu? Então assim, a vitamina D ou é 20 ou é 120, não tem um meio termo, sabe? O suficiente está cada vez mais raro na nossa sociedade. É polarizado, entendeu? Ou é o 8 ou é o 80. Ou eu tô fazendo tudo ou não tô fazendo nada.
Para que isso? Vamos fazer o suficiente, é melhor. Suficiente, olha que palavra bonita, suficiente. Agora, mais que o suficiente, menos que o suficiente eu não quero. Então, por exemplo, eu estou com uma vitamina D de 32, mas estou com PTH de 50, essa vitamina D não está suficiente. Por quê? Porque o PTH está alto, por quê? Porque eu estou precisando pegar cálcio do meu osso e levar para o sangue. Então o bom é eu ter um PTH normal baixo, porque eu não estou indo na minha reserva de cálcio. Eu estou utilizando o cálcio da dieta, por exemplo. Qual é o melhor cálcio da dieta? Cálcio que vem das folhas verdes escuras e das carnes. Carnes, frango, peixe e folhas verdes escuras. Ah, mas e o laticínio? O laticínio acidifica demais, tem muito cálcio, mas acidifica demais o corpo e tem uma série de proteínas pró-inflamatórias, tá? Que vem da vaca. E a vaca está muito triste com a gente, porque a gente prendeu ela num cubículo e fica dando para ela óleo de soja. Sabia que se a indústria, por exemplo, eu falo assim, essa macro indústria do alimento, eles sabiam que eles não alimentam você? Que a sua alimentação é 80% do pequeno produtor? Que a gente alimenta o mundo. Não, vocês estão alimentando vaca. Tá? Vocês não estão alimentando mundo nenhum, estão alimentando vaca. Indústria do milho, indústria da soja, indústria, aquele latifúndio está alimentando vaca. Só que a vaca precisava andar, ela precisava comer uma série de nutrientes para estar bem, flores, brotos, até insetos, que ela vai mastigar tudo e vai comer. Não, está comendo cana de açúcar, milho e soja, tá? E aí o que está acontecendo? Essa vaca está bem? Não está bem, porque a gente é o que a gente come. Essa vaca está desestressada? O bicho foi feito para viver solto. Está preso comendo capim, tirando leite de manhã, de tarde e de noite. Então não me vem falar que leite faz bem, não, porque os trabalhos mostram alto consumo de laticínios está associado com maior risco de osteoporose. Mas doutor Vinícius, mas não tem cálcio? Tem, mas você não absorve. O cálcio está ali. No papel, uma beleza, mas você vai ver na prática é uma catástrofe. Então, quando a gente fala de cálcio, a gente tem que falar de fontes de cálcio que são boas em cálcio. Por exemplo, tem muito mais cálcio num queijo do que num agrião. Só que esse cálcio do agrião é mais difícil de ser absorvido do que o cálcio do leite. Tá? Mas esse é um cálcio muito interessante, que vem junto com magnésio. Ok? Alimentos com alta densidade nutricional são alimentos de origem animal, não tem jeito. Tá? Eu me sinto bem fazendo vegetarianismo. Quem me conhece sabe que no dia de semana eu reduzo bastante o consumo de produtos de origem animal, mas o alimento que tem densidade nutricional é o alimento animal. É o bife, é o frango, é o peixe. São os ovos e são os laticínios. Eles têm uma densidade alta. O que é isso? Tem uma alta concentração de vitaminas, minerais e nutrientes em geral. Qual o problema? A digestibilidade. Então você pega lá um velhinho com desnutrição, você vai dar para ele 5 kg de carne por dia, você vai matar o velho. Na hora. Vai apodrecer tudo lá dentro do intestino dele, você vai ter que fazer uma lavagem intestinal e vai sair um troço apodrecido com cheiro de peixe, com cheiro de ovo podre. Por quê? Porque fermentou. A quantidade de tiramina, de histamina que vai ser produzida nesse intestino é absurda. Então preciso usar a minha inteligência. Quantos anos eu tenho? Quem que vai comer esse alimento? Então você pega, por exemplo, se você for pegar lá o trigo, tá? Você vai olhar no papel, não é tão ruim, tá? Agora pega esse trigo e dá para uma pessoa que está com intestino hiperpermeável e doença celíaca. Você vai acabar com a vida dessa pessoa. Então a ideia toda é não olhar para o alimento, olhar para a pessoa. Não olhar para a doença, olhar para a pessoa. E dosar o PTH, principalmente em pessoas que estão perdendo massa óssea, que estão com fraqueza muscular, que estão com baixa de vitamina D, que estão com cálculo renal de repetição, que estão com perda da função renal, senão vai ficar comendo mosca, entendeu? Então, dosagem do PTH, muito tranquilo de fazer, barato,
O plano de saúde não vai chorar para pagar, igual eles choram para pagar fibrinogênio, lipoproteína A, não chora, tá? E aí deu alto PTH e deu cálcio normal alto, opa, tá? Você tá com a suspeita de hiperpara, vai pedir o cálcio urinário de 24 horas. Deu cálcio urinário aumentado, certeza que é hiperpara. Faz um ultrassom, localiza, arranca o problema na hora. Então, como é que a gente faz o diagnóstico do hiperpara? Diagnóstico tardio na velhice, quando já tem uma grave osteoporose, uma grave calcificação e uma grave perda da função renal. Então é muito bom para mim falar sobre o hiperparatiroidismo aqui. É uma doença comum? Não. É para todo mundo ficar dosando PTH? Ai, doutor Vinícius pediu para dosar PTH, mas o médico do SUS não pede o PTH. Meu Deus, como esses médicos do SUS são ruins. Para com essa doideira, pessoal. Para com esse negócio, tá? Ali é um ambiente direcionado, tá? Direcionado. E se você tem e você conversa de uma forma saudável, você consegue tudo que você quer, tá? Principalmente se for feito o quê? Uma relação saudável. Não um ficar reclamando do outro, mas um contribuir com o outro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para mim, eu vou ver se eu tenho essas situações que eu falei para vocês. E se vocês tiverem essas situações, vale a pena dosar o PTH, ok? Em algum momento da vida também vale a pena, pelo menos uma vez vale a pena dosar o PTH. Para quê? Para você ver a saúde dos seus ossos. Então, o nível de PTH normal baixo, com o nível de vitamina D normal alto, ou seja, PTH abaixo de 40, 30, um número bom, e a vitamina D acima de 50. Então, desse jeito você consegue manter uma saúde óssea muito boa ao longo do tempo, mesmo na velhice, ok? Se vocês gostaram do conteúdo, curtam. Um abraço e até o próximo vídeo.